Oi, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês como a gente faz para fazer uma ficha técnica aqui dentro do próprio Audaces IDEA, usando as ferramentas que tem aqui na aba da ficha técnica, em que a gente pode criar tabela e fazer inclusive cálculos nela. Para isso, eu vou usar um desenho técnico que já está pronto, com algumas cotas aí já inseridas no desenho, e vou usar esse próprio desenho na nossa ficha técnica nova. A ficha que vai ser desenvolvida nesse exemplo foi elaborada com dados retirados de uma planilha de cálculos feitas antes no Excel. Vou criar uma nova página aqui, ó, adicionar página, e essa aqui eu vou chamar de tabela, não, ficha técnica. Ficha técnica. Pronto. Nessa ficha é que eu vou acrescentar a tabela. Então, eu vou vir aqui em ficha técnica, vou clicar na tabela, vou dividir essa tabela em 3 partes. Uma primeira parte que é a identificação da peça em si, a segunda parte do desenho técnico e a terceira parte dos consumos, tabela de consumo. Então, vou começar aqui com a tabela inicial. Eu quero aqui 4 colunas e 3 linhas bastam para mim aqui nesse caso. Vou fazer uma construção aqui. A primeira, eu vou clicar segurando o Shift, botão direito, mesclar células. Depois que eu fiz a mesclagem daqui, eu clico 2 vezes e escrevo aqui, em cima eu vou escrever ficha técnica, letra maiúscula. Ficha técnica. Vou centralizar. E aqui eu vou escrever. Já vou fazer com uma letra um pouquinho menor, gente. Eu já vou mudar aqui para uma letra 11. Vou escrever aqui modelo, estilista, modelo aqui camisa masculina, manga curta. Estilista, eu vou botar, vocês vão botar o nome de vocês, né? Aqui eu vou botar a referência. Botar a referência aqui, vou botar como vocês deveriam colocar. A4, 2020. A4, 2020. E aqui data. Vocês podem botar a data da entrega, tá? Eu vou botar a data de hoje. Todos eles eu vou colocar alinhados para cá, só por conta de organização, para ficar a meu gosto, eu prefiro assim, dessa forma. E aqui eu vou agora arrumar o tamanho dessas colunas aqui, que não precisam de tanto espaço para algumas, e essas aqui precisam de mais, tá? Posso botar uma corzinha aqui se eu quiser? Vou fazer a segunda parte da tabela, que é a parte do desenho. Aqui eu vou colocar só 2 linhas por 2. Eu vou botar só frente e costas e o desenho embaixo. Então, aqui a tabela. Aqui em cima eu vou escrever frente, costas. E aqui agora eu vou trazer o desenho. Então, vou copiar daqui, copiar, vou colar aqui. Posicionar. E aumentar isso aqui para poder caber o desenho todo, tá? Bom,
agora aqui na parte de baixo, eu vou olhar a planilha daqui e vou usar esses cálculos que estão aqui, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou deixar uma a mais aqui em cima só para botar o nome da tabela, 8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Também vou deixar uma a mais para poder colocar a unidade. Então, eu vou fazer 5 por 8, tá? Então, aqui eu vou vir uma tabela, 8 linhas por 5 colunas. Eu vou botar ela aqui. A primeira eu vou mesclar. E vou dar o nome da tabela. Ficha de consumo, ou tabela de consumo. Tabela de consumo, ficha de consumo. Vou centralizar, vou fazer essa letra aqui um pouquinho maior. A partir daqui agora, eu vou já voltar para minha linha pequena, vou colocar aqui, descrição, valor unitário, consumo, valor unidade, né? Que eu falei que ia colocar, para saber se é metro, se é unidade, e valor parcial. Então, aqui agora eu vou colocar os itens daqui, tá? Tricoline, entretela, botão, linha, mão de obra e o último total. Valor unitário, consumo de uma peça e o valor de uma peça, tá? Eu já copiei essas coisas aqui para ficar mais fácil eu não ficar virando essa tabela. Então, eu vou completando diretamente lá. Então, o primeiro aqui é tricoline, o segundo é entretela, o terceiro é botão, o quarto é linha, o quinto é mão de obra. Bom, o ideal aqui nessa tabela é que tivesse uma nova coluna em que a gente fizesse a descrição completa desse material. Qual é o fornecedor dessa tricoline, qual é a composição dessa tricoline, se ela é 100% algodão, qual a largura do tecido, né? Informações para que eu pudesse produzir essa peça novamente. Aqui eu vou colocar o valor unitário, 17,80. Essa tabela eu estou fazendo um pouco mais simplificada, então por isso eu não estou colocando essas informações sobre as peças, tá? Sobre o material. 0,30, linha 0,0027, mão de obra 8. Consumo 0,99, isso tudo eu copiei da outra tabela, tá? 0,07, botão são 6, linha 30,99, mão de obra 1. Unidade, metros, metros, unidade, metros e unidade. Aqui, para sair da ferramenta, eu clico com o botão direito, tá? Eu vou selecionar todas elas de novo aqui. Vou mesclar, porque eu vou escrever aqui total. E vou alinhar pelo lado de cá, para ficar juntinho aqui do valor, tá? E esse lado aqui, agora eu vou fazer a conta igual no Excel. Então, aqui é igual. A partir do momento que eu coloco igual, ele abre lá em cima a fórmula. Então, é esse vezes esse, Enter. Igualzinho na outra tabela, né? Igual a esse vezes esse, Enter. Igual a esse vezes esse, Enter. Igual a esse
vezes esse Enter, igual a esse vezes esse Enter. E aqui o total, bom, primeiro eu posso dizer que aqui é tudo dinheiro. E aqui, por fim, é igual a esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse. E ele me dá o valor final também aqui no final, e eu posso dizer que isso aqui é dinheiro também, tá? Então, ele me dá o valor final aqui, ele deu uma diferencinha aqui porque ele não arredondou. Então, quando a gente olha aqui no Excel, ele deu 28,42. Quando a gente olha aqui, ele deu 28,4157, porque ele não arredondou, tá? Então, tá aqui pronta a tabela de vocês. Quer botar a corzinha aqui também? Ficha de consumo. Vamos botar também a corzinha aqui. Pronto. Tabela coloridinha. Tá? Se quiser também botar uma corzinha aqui, vamos lá. Para destacar mais o desenho, tá? E aqui no final, valor total, vamos botar também. Pronto. No caso do exercício que vai ser elaborado para a atividade avaliativa final de vocês, a ficha elaborada por vocês para o primeiro exercício tem que ser feita no Audaces Ideia. E essa ficha não terá os custos, porque vocês não têm essas informações. Mas ela também vai ser dividida em 3 partes. Ela vai ter a primeira parte do cabeçalho, a segunda parte com o desenho técnico com medidas e a terceira parte que vai ter os materiais relacionados à quantidade de materiais em aviamentos, porque em tecido vocês não vão poder calcular, mas precisa ter a composição desses materiais que vocês vão olhar nas etiquetas e precisa ter indicação de quais são as etiquetas que compõem a peça e onde elas se posicionam, como o exemplo apresentado em aula.